Abra sua Bíblia, por gentileza, Mateus capítulo 16, e nós vamos meditar a partir do versículo 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: diga comigo, tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas. Diga comigo, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Por favor, vou repetir, porque muitas pessoas às vezes chegam na igreja e dizem assim: eu não entendo nada do que eu ouço na igreja. Às vezes fica até confuso para mim o que eu ouço na igreja. E entender, não só entender, mas entender o que nós vamos falar hoje, é o que muda tudo. É o que muda tudo. Se isso não foi revelado por carne ou sangue, quer dizer, Simão, o que você está dizendo não foi revelado por carne ou sangue, nem por letra, mas por meu Pai que está nos céus, revelado por Deus, revelação de Deus. Diga comigo, revelação de Deus. Até aqui não tem nenhuma novidade, porque nós pregamos sobre isso recentemente. Há poucos dias nós pregamos sobre esse texto aqui. E nós falamos uma coisa importantíssima, que Deus é atraído pela fome. Deus é atraído pela fome que temos. Deus é atraído pela fome que temos. Por isso, quanto de fome, quanto de sede de Deus há em nós, há dentro de você. Porque nós podemos passar uma vida sem conhecer a Deus, mesmo acreditando sermos cristãos. Inclusive, quem não ouviu a palavra de domingo, pega a palavra de domingo e ouça a palavra de domingo, porque a palavra de domingo traz a diferença entre os anos cronológicos, o tempo que nós acreditamos. Porque se eu pergunto a algumas pessoas: quanto tempo faz que você conhece a Cristo? Quanto tempo faz que você é um cristão? A pessoa talvez ela diz: eu tenho 2, 3, 5, 10, 20, eu tenho 30 anos de cristão. E aos olhos de Deus, quanto você tem? Porque tem essa diferença. Tem aquilo que a gente acha que é o tempo cronológico, e o tempo, porque contado para o Senhor, é o tempo que nós estivemos servindo a Ele, estivemos na vontade dEle, nos caminhos dEle, fazendo a vontade dEle, em obediência a Ele, não obediência a nós mesmos, não obediência às nossas próprias vontades, não obediência à nossa carne. É o tempo útil, porque nós vivemos muitos anos na inutilidade, muitos anos sem ter aproveitamento algum. Então, começando aqui, pode passar, por favor. Eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Diga comigo: e as portas do Hades, ou inferno, diga comigo, o inferno, Hades é inferno, gente, não poderão, o que está escrito? As portas do inferno não podem vencer a igreja do Senhor.
Mas quando nós falamos sobre isso, muitas pessoas dizem assim: amém, porque nós somos igreja. É como eu falava nessa segunda-feira, nós formamos um corpo, todos nós formamos um corpo, mas também individualmente somos igreja do Senhor. Mas as portas do inferno não podem prevalecer contra quem? Quem realmente teve a revelação de Cristo, tem o conhecimento revelado, o encontro revelado por Deus, não com a letra. Por isso que vou mostrar a você hoje que muitas pessoas começam, existem muitas pessoas que até são estudiosas da Bíblia, tem pessoas que começam a estudar e vão se inflando, porque acreditam estar conhecendo profundamente a palavra, mas conhecer a palavra é uma coisa, conhecer a Cristo é outra. Verdade, bispo? Verdade, vou mostrar para você, vou provar isso para você daqui a pouco. Conhecer a palavra é uma coisa, conhecer a Cristo é outra. Conhecer a palavra, muitas pessoas podem conhecer a Cristo, poucas. Bispo, agora só me deixou em parafuso. Não, tem gente que conhece. Tem gente que conhece a letra, mas não conhece a Cristo. Não tem uma comunhão pessoal. Cristo não se revelou a ela ainda. E por isso que mesmo conhecendo a Bíblia, a fé é tão fraca, é tão oscilante, é tão vulnerável, é tão rasa. Porque uma coisa é você conhecer a Cristo, outra coisa é você conhecer a palavra. Vamos lá. Vendo a coragem de Pedro, Atos 4,13, vendo a coragem de Pedro e de João, diga comigo, percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vou mudar a tradução, coloca na Almeida, por favor. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados que eles eram homens, diga comigo, sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Então quer dizer que o conhecimento que esses homens tinham acerca de Jesus não era de letra, não foi por letra, não foi por escrita, porque eles eram indoutos, eles eram homens sem letra. Eles tiveram realmente a revelação, um encontro real e verdadeiro com o Senhor. Diga comigo, primeiro conhecemos a Cristo, depois a sua palavra. Primeiro conhecemos a Cristo, depois conhecemos a sua palavra, aí entendemos a sua palavra. Você já prestou atenção que há pessoas que ele lê a Bíblia? Eu já disse isso para vocês, porque eu tenho pessoas que eu atendo direto, eu tenho pessoas na minha família, eu tenho um tio, por exemplo, que ele já leu a Bíblia. Outro dia eu falei que era 4 vezes, agora ele já leu, a última vez que eu fiquei sabendo, ele leu a Bíblia 12. Quanto de fé ele tem? Praticamente nenhuma. Quanto de profundidade ele tem? Praticamente nenhuma. Quanto poder há na vida dele? Nenhum. Porque ele só conhece a letra. Ele só conhece a letra. Ele não conhece Cristo de verdade. Porque Cristo, diga comigo, é atraído pela fome. Como que Pedro, qual foi a palavra que Jesus disse acerca de Pedro, o conhecimento, né? A revelação? Feliz é você, Pedro, porque isso não foi revelado por homens, mas por meu Pai, foi por Deus. Que Pedro
ele tinha uma visão e uma convicção diferente do que todos estavam dizendo de quem era Jesus. Vamos lá. Aliás, volta aqui, por favor. Então, eles vendo a ousadia, diga comigo, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letra. Como é que pode conhecer tanto, saber tanto, ter tanta ousadia, falar com tanta autoridade, com tanto respaldo, sem ser homens sem letras, ou homens indoutos? Estudou aonde? Está entendendo a profundidade disso ou não? Sim ou não? Estudou aonde? Meditou o quê? Leu o quê? Leu o quê? Tinham conhecimento de que eles, diga comigo, havia estado com Jesus. Vamos lá. Depois que Jesus, Mateus 2:1, depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde devia nascer o Cristo. Eles responderam, diga comigo, eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Sabia de cor. Sabia de cor. Por favor, você vai, esteja já em espírito para você entender. Porque letra eles sabiam. Letra eles sabiam de cor, falar de cor, até onde Jesus ia nascer. Mas Jesus nasceu e não seguiram, não obedeceram, perseguiram Jesus. Se tivesse a revelação, se tivesse realmente um conhecimento revelado, teriam seguido Jesus. Mas como conheciam só letra, esses homens perderam a grande oportunidade da vida deles. Está entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não? Letra, ele sabia até onde Jesus, sabia de cor, respondeu de prontidão onde Jesus ia nascer. Mas mudou alguma coisa para eles? Seguiram Jesus, obedeceram Jesus, influenciou alguma coisa na vida deles? Não. Não tinha, conhecia a letra, não tinha o conhecimento, diga comigo, revelado. Conhecia a letra, não tinha o conhecimento revelado, não mudou nada na vida deles. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá o meu povo. Então o rei Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Você prestou atenção que citaram, falaram trechos, mas não obedeceram, não seguiram, não tinham revelação alguma. Amém, pessoal? Uma coisa é você conhecer letra, outra coisa é você conhecer a Cristo. Uma coisa é você conhecer letra, outra coisa é você ter o conhecimento revelado de Cristo. Precisa ter um encontro real e verdadeiro com Cristo. Precisa ter o conhecimento revelado de Cristo, porque senão não vai passar de letra, e letra não pode
mudar. Aliás, nem a fé realmente para obedecer haverá. Vamos lá. 2 Coríntios 3,16. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Diga comigo, não da letra, mas do Espírito. Diga comigo, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Você já percebeu que existem algumas pessoas que são estudiosas da Bíblia, e elas, conforme elas vão estudando e elas vão achando que elas têm conhecimento, elas vão estufando o peitinho e vão inflando e se acham dono do conhecimento, dono da revelação, acham que tem sabedoria, e na verdade não passa de letra, simplesmente letra. Quando você procura frutos, não há fruto, há só letra. Quando você procura fruto na vida dessa pessoa, você não encontra um fruto, porque é só letra. Não há espírito. Não há espírito. Mais uma vez, diga comigo. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata e o Espírito. Primeiro conhecemos a Deus, primeiro conhecemos a Jesus, depois temos o conhecimento revelado da sua palavra. Não basta o conhecimento, é o conhecimento revelado. Não basta o conhecimento, é o conhecimento revelado. Porque o conhecimento revelado é a revelação de Deus. O que o Senhor disse a Pedro? Isso não foi revelado por carne ou sangue, mas pelo meu Pai. Deus te revelou isso, Pedro. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Diga comigo, enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaça de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, e lembrando de uma coisa importante, Saulo quem é, gente? Paulo. E as ameaças de morte aos discípulos do Senhor, era por quê, gente? Era por quê? Mas ele não era zeloso da lei, ele não era um zeloso da religião judaica, ele perseguia os cristãos por quê? Você vê quanto a revelação às vezes a falta do conhecimento revelado gera isso. Era um homem que conhecia a letra, ao contrário da leitura que fizemos agora acerca de Paulo, de Pedro e de João. Aqui nós já estamos falando de um homem altamente culto, altamente estudioso, altamente letrado. Porém, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu, e caiu por terra, e ouvindo uma voz que lhe dizia, diga comigo, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Você vê que para ele estava protegendo a lei, para ele, pelo conhecimento que ele tinha, o conhecimento que ele tinha da letra, para ele estava protegendo as leis de Deus. E você vê que não tinha o conhecimento revelado, não conhecia Jesus, conhecia a letra. Não conhecia Jesus, conhecia a letra. E estava perseguindo os cristãos, quando na verdade estava perseguindo Jesus. Então só conhecia letra.
Puxa vida, gente, eu gostaria que você realmente conseguisse absorver o entendimento do que eu estou passando a você. Você pode ser cristão, você pode conhecer a Bíblia, você pode ser um estudioso da Bíblia e você não conhecer a Jesus, não ter o conhecimento revelado de Jesus. Conhece letra, não conhece Jesus. Ele caiu por terra, volta ali. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, e os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido falar muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis, perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver, diga comigo, e seja cheio do Espírito Santo. Paulo era um religioso, altamente conhecedor da letra, mas um homem que não tinha o conhecimento revelado e nem o Espírito Santo. Qual o problema disso? Eu vou lhe mostrar já qual um dos problemas disso tudo. Repita comigo: Deus é atraído pela fome. Quanta fome, quanta sede há dentro de você. Às vezes o meu coração corta, sabia? Posso ser sincero com vocês? Posso? De verdade? Às vezes o meu coração, eu faço o meu papel, mas às vezes eu questiono e pergunto: Senhor, eu sei que é um grupo muito pequeno que tem absorvido a tua palavra. É um grupo muito pequeno que realmente tem absorvido, entendido, tem chegado a esse ponto, essa sede, essa fome. E isso é muito sério, porque nós podemos passar muitos anos exatamente como Paulo, simplesmente um religioso. Nós podemos passar muito tempo como os sacerdotes, os escribas. Nós sabemos tudo na ponta da língua. Nós conhecemos a letra, as profecias, sabemos o que está escrito, porém, realmente, o conhecimento revelado, a revelação de Deus,
Não. Por quê? Porque quando Deus procura sede, quando Deus procura fome, Deus não encontra. Entende o que eu quero dizer? E aí fica tudo muito vago, nada é muito importante. Como hoje, por exemplo, quantas pessoas há numa reunião de domingo, não generalizando, tem gente que estuda, tem gente que trabalha, mas quantos que não tem sede da palavra, que não tem fome da palavra, quantos que não tem interesse pela revelação, porque é como se fosse assim, é um culto. Não, pelo contrário, não é um culto, não é um culto, é uma revelação, não é simplesmente um culto, porque inclusive o que nós estamos estudando hoje, o que nós estamos lendo hoje, é agora, é nessa reunião, é para hoje. Talvez amanhã, depois da manhã, o Senhor já esteja falando sobre outras coisas, o Senhor já esteja trazendo outras revelações, e quem perdeu essa aula, quem perdeu essa revelação, perdeu, não volta, já é um prejuízo. E qual é o problema disso, bispo? Eu vou mostrar, no término dessa leitura eu vou mostrar um deles. Primeiro, a gente não conhece, né? Tudo é muito vago, tudo se torna muito superficial. Nós achamos porque conhecemos a Bíblia ou citamos alguns versículos da Bíblia é o suficiente. Não. Você vê que os sacerdotes, os escribas, os estudiosos sabiam falar de cor, de prontidão. Mas onde ele havia de nascer? Ele nasceria lá na Judéia, em Belém da Judéia. Como é que seria? Não, sabe falar de pabufe, sem dificuldade. E aí? Cristo veio, Cristo se revelou, Cristo caminhou no meio, e eles, na verdade, fizeram igual Paulo, eles perseguiram a Cristo. E aquele conhecimento todo, cadê? O que fez? Serviu para quê? Serviu para o quê? Nada. E aí? E esses homens? E a alma desses homens? Inferno. Perdeu. Passou a oportunidade, conhecia a letra, mas não conheceu a Cristo. Conheceu a letra. Bispo, como eu faço? Quanta sede, quanta fome há no seu coração. Porque se a sede e se a fome, a sede e a fome nos faz buscá-lo. A sede e a fome nos faz entrar na profundidade, nos faz nos prostrar diante do Senhor e falar: Senhor, porque muitos sabem disso, que a revelação é superficial, mas também não fazem muita coisa para mudar. Não tem aquela sede, aquela fome. Senhor, eu quero conhecê-lo verdadeiramente. Senhor, eu quero a revelação da tua palavra. Senhor, eu quero te conhecer de verdade. Meu Deus, eu quero profundidade no Senhor, eu quero ser cheio do teu Espírito Santo. Por isso que quando sopra um vento um pouquinho mais forte, vai embora. Passa, por favor. Diga comigo: imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. Depois de comer, aliás, Senhor, tira as escamas dos meus olhos. Na verdade, essas escamas, você vê que Paulo, ele não conhecia a Cristo. Ele perseguia a Cristo e atacava os cristãos, queria matar os cristãos, achando que estava fazendo certo. Você vê que a letra simplesmente fez dele um perseguidor, um assassino de cristão. Amém? Depois de comer, recuperou as forças. Saulo, repita comigo, passou vários dias com os discípulos em Damasco. Diga comigo, vários dias. Não foi meses, não foi anos, vários dias,
vários dias, não foi meses e nem anos. E olha o que aconteceu. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Não foi anos, não foi meses, em dias. Você vê que quando a pessoa tem o conhecimento revelado, quando ela tem um encontro real e verdadeiro, você vê que a revelação, ele já começou a pregar nas sinagogas, aonde estavam os sacerdotes, aonde estavam os estudiosos, mas não simplesmente letra, porque a letra mata, mas o Espírito, a partir daquele momento se tornou um homem cheio do Espírito, que não pregava só com letra, mas que pregava com Espírito, e através do Espírito de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando, diga comigo, demonstrando que Jesus é o Cristo. Você vê que a mudança foi tão radical. Você vê que há uma diferença enquanto você vive na letra, só conhece a letra. Há uma diferença muito grande a partir do momento que você conhece a Cristo e você recebe o Espírito de Cristo. A diferença é radical, a mudança é radical. Por isso existem pessoas que passam anos dentro da igreja e elas são as mesmas pessoas. Conhece a religião, conhece a letra, sabe recitar, sabe citar de cor muitas referências bíblicas, mas não tem fruto. Não demonstram Cristo através de suas obras. O Espírito não está nele. Embora eu mesmo, Filipenses 3,4, olha o que ele diz: embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, diga comigo, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Ele dizendo: olha, se vocês acham que vocês têm razão para confiar na carne de vocês, na capacidade, na sabedoria, na intelectualidade de vocês, eu ainda mais. Vamos lá. Circuncidado no 8º dia de vida, como manda a religião judaica, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Diga comigo, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo isso como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. O que ele está dizendo? Olha, se alguém tem alguma razão para bater no peito e achar que pode confiar na carne, na sua capacidade, no seu conhecimento, muito mais eu. Muito mais eu. Aí ele trouxe todo o seu currículo. Eu fui circuncidado no 8º dia.
eu sou zeloso com a lei, perseguidor da igreja. E aí vem. Mas o que para mim antes era uma vantagem tão grande, parecia ser lucro, parecia ser de alto valor, para mim se tornou como esterco. Se tornou como esterco, quer dizer o quê? Merda, nada. Quero conhecer a Cristo. Sabe o que eu quero? Eu quero conhecer a Cristo. O poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me com Ele em sua morte. Observe que uma coisa é você conhecer a letra, uma coisa é você conhecer a religião, outra coisa é você conhecer a Cristo, ter o conhecimento revelado. Primeiro nós conhecemos a Cristo, depois Cristo, através do seu Espírito, nos revela não a letra, mas o Espírito. O Espírito. Pode prestar atenção que você pode ler uma referência bíblica sozinho na sua casa. E você chega na igreja, muitas vezes a revelação do Espírito acerca daquilo que você mesmo leu, você fala: poxa vida, como eu não tinha visto isso, como eu não tinha visto dessa forma, como eu não tinha entendido isso, como eu não tinha essa revelação. Porque uma coisa, primeiro a gente conhece a Cristo, depois nós conhecemos a sua palavra, o Espírito da sua palavra, temos o conhecimento revelado da palavra. Paulo conhecia, eu li ali agora, que ele se tornou ministro de uma nova aliança. Foi isso que nós lemos, não foi? Sim ou não? Ele conhecia toda a velha aliança, ele conhecia todo o Velho Testamento, mas não conhecia Cristo. Olha isso. Ele sabia, como os sacerdotes também sabiam, porque Cristo está revelado nas Escrituras, do Gênesis ao Apocalipse. Só que ele nunca viu Cristo, não conhecia Cristo. Agora, esse mesmo homem, após ter um encontro com o Senhor, o Espírito de Deus entrar nele, a escama dos olhos caírem, esse homem já enxerga Cristo em toda a Escritura. Ao invés de ser um perseguidor da igreja, se tornou um ministro da nova aliança, e prega não só a nova aliança, mas como agora ele consegue trazer e mostrar Cristo em toda a Escritura. Quem está entendendo, por favor? Por isso que é muito mais profundo, não é ser um evangélico, não é frequentar a igreja, é buscar o conhecimento revelado para não perder o tempo. Não perder o tempo, porque a gente sabe que os dias estão passando, os sinais estão cada dia mais claros da volta de Jesus, está chegando a um ponto que não haverá mais como a igreja estar neste mundo. Pode prestar atenção, nós estamos chegando num ponto que não há como a igreja estar, e está chegando, nós estamos muito próximos ao momento da separação. Só que se conhecemos só a letra, se não recebemos o Espírito, se não tivermos um encontro revelado, bicho, como eu faço? Cristo é atraído pela fome. Pela fome.
Quanto mais fome, mais a gente busca. Quanto mais fome, mais a gente busca. Se não temos fome, as coisas de Deus se tornam secundária, não prioritária. A religião ensina, as coisas de Deus estão sempre nas sobras do tempo. Não é uma prioridade. Não é uma prioridade na nossa vida. Nós encaixamos Cristo de acordo com a nossa agenda. Nós buscamos, nós paramos para orar de acordo com a nossa agenda. Se temos tempo, se não temos tempo, não paramos. Não tratamos com aquela devida prioridade. Por isso a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos serão os escolhidos. Amém, pessoal? Pode passar. Irmãos, quero que saibam que o Evangelho, por mim anunciado, diga comigo, não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Olha que coisa incrível. Olha que coisa incrível. Tanto é que poucos dias depois, você vê que o Espírito entrou nele, e a revelação de Deus, ele se tornou um canal, Deus falava com ele. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ensinada, ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo, diga comigo, por, o que está escrito? O que está escrito? O que nós temos falado? Você vê, Pedro, como você é feliz, Pedro, porque o que foi revelado a você não foi revelado por carne ou sangue, não foi revelado por homens, mas por meu Pai. Olha o que Paulo está dizendo, o que eu recebi, não recebi de pessoa alguma, nem me foi ensinado, ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Por isso que ninguém tira, não é superficial, não adianta questionamento, não adianta ladainha, não adianta balela, não adianta querer discutir letra, é algo revelado por Deus. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Como perseguia com violência a igreja de Cristo, procurando destruí-la? No judaísmo, diga comigo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade, e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados, mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou, revelar, diga comigo, revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos subi a Jerusalém, olha, depois de 3 anos subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente, e estive com ele 15 dias, você vê, 3 anos pregando, 3 anos, poderia falar assim, não, mas foi os apóstolos que o ensinou, foi os apóstolos que deu todo o direcionamento para ele, não, você vê que, depois de 3 anos pregando, aquilo que Jesus revelou, fazendo aquilo que Jesus mandou, é que ele foi se encontrar com Pedro, forte isso, né? Não sei se você está entendendo, não estou te contando história não, hein? Nós estamos tendo uma revelação, não estamos contando história, estamos tendo uma revelação. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Sicília,
Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo, apenas ouviram dizer: aqueles que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Glória a Deus. Qual é o prejuízo disso, bispo? Vamos ver então, volta ali, pode passar. Um dos prejuízos, olha isso, quando você só conhece letra. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos, diga comigo, alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, diga comigo, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva. Diga comigo, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Significa que quem estava fazendo isso era pessoas que tinham um alto conhecimento da lei ou da letra. Eram os filhos do alto sacerdote. Conhecimento, letra, muita. Mas espírito, nenhum. E às vezes, há pessoas que dizem assim: mas fez uso do nome do Senhor, tem poder, mas vamos ver se até que ponto funciona. Um dia, o espírito maligno lhe respondeu, diga comigo, Jesus, eu conheço, Paulo, eu sei quem é, mas vocês, quem são? E aí? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Amém? Não há poder, não há espírito, não há autoridade. Esse é o problema de conhecer a letra. Esse é o problema. Pode dizer do jeito que quiser, em nome de Jesus, sai, espírito imundo, sai, espírito. É o que eles estavam fazendo. O endemoniado, o espírito que estava ali, virou e disse assim: escuta, Jesus eu sei quem é, eu conheço. Paulo eu também sei quem é. E vocês? Quem são? E vocês? Saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus, até a roupa perdeu, até a roupa do corpo perdeu, e feridos. Amém, pessoal? Qual a importância de ter o conhecimento revelado? Qual a importância de verdadeiramente ter um encontro real, o Espírito de Deus na sua vida? Poder, autoridade, há sinais. Quando não há, é só pau, é só perda, é só surra em cima de surra. Amém? É surra em cima de surra. É perda em cima de perda, porque é só letra. Letra eles conheciam, você vê que era filho do alto sacerdote, conhecia a letra, estudiosos, criados ao pé da letra. Cadê o poder? Cadê a autoridade? Cadê o reconhecimento no mundo espiritual? Cadê? Isso deve ser levado muito a sério.
porque isso traz, às vezes a pessoa diz assim, não é simplesmente, isso já é respondendo aquela colocação que muitas vezes acontece. Poxa vida, mas eu estou na igreja, eu vou na igreja, eu frequento a igreja. Será que é só isso? Será que é isso que define? Quanta sede há de Deus? Quanta sede há em você? Quanto desejo realmente do conhecimento revelado, não superficial, não só letra. Primeiro conhecemos a Cristo, depois conhecemos a sua palavra. Se você não quer conhecer só letra, primeiro conhecemos a Cristo. Conhecemos, temos um encontro verdadeiro com Cristo, e Cristo é atraído pela fome. Depois temos o conhecimento, revelado conhecimento da tua palavra, o Espírito, a revelação, o Espírito de Deus. Ele entra, ele domina, o Espírito de Deus, as escamas caem, nós enxergamos, nós temos revelação. Outro dia nós pregamos sobre isso, não é simplesmente aquilo que você ouve, às vezes aquilo que nós estamos ouvindo já vem uma revelação mais profunda conosco, porque começa assim, cada pregação que eu trago aqui, cada um aqui é um. Não pense você que a palavra veio ao céu. Não, o Espírito, quando a pessoa tem um conhecimento revelado, não vem só a letra, Deus já está falando com você, no seu espírito, no seu íntimo. Deus já está te dando revelações acerca do que Ele tem com você, o que Ele quer com você, aonde Ele quer, que tipo de compromisso que Ele quer, que atitude que Ele quer, que atitude que você deve tomar, o que você não deve fazer. É a profundidade. E esse conhecimento revelado está aí, ó. Feliz é você, Pedro. Feliz é você, porque isso não foi revelado por homens, mas pelo meu Pai. Olha o que Paulo está dizendo. Olha o que Paulo está dizendo. Você vê que ele conhecia a letra, ele era um zeloso da lei, ele era um judeu zeloso com os costumes. Deus revelou a Cristo. Mais tarde, ele conheceu a Cristo, não a letra, não a lei. Inclusive, onde ele não enxergava a Cristo, ele passou a enxergar. Amém? Observe que os sacerdotes até pregavam sobre Cristo. Os sacerdotes sabiam onde Cristo ia nascer, sabia tudo, com detalhes. Mas Cristo nasceu, Cristo cresceu, Cristo pregou, Cristo evangelizou e mudou o quê? Nunca creram nele. Nunca creram nele. Você vê que sabia ler, mas nunca creram nele. Falavam, como muita gente sabe falar, mas realmente crer é uma outra história. E aí, essa é uma das consequências, porque, diga comigo, o mundo físico é regido pelo mundo espiritual. Jesus eu sei quem é, Paulo também sei, fulano eu também conheço, o ciclano eu também conheço, eu sei. Mas e vós, quem sois? Hã? E você? Quem é? Até a roupa do corpo. E é o que já tem acontecido na vida de muita gente. Só está apanhando e perdendo até a roupa do corpo. Não estou perdendo tudo, até a roupa do corpo. Por isso, nós temos que realmente
buscar esse conhecimento revelado. Nós temos que buscar a Deus. Senhor, eu tenho sede. Espírito Santo, aumenta a minha sede, aumenta a minha fome, Espírito Santo. Eu quero mais de Deus, eu quero me aprofundar, eu quero intimidade com Deus, eu quero revelação, eu quero que Deus fale comigo, eu quero que Deus me revele os seus mistérios. E aí a gente vai. A palavra ninguém tira de dentro de você. Não é uma luta que faz você crer diferente, não é um problema que faz você crer diferente, não é uma investida do diabo que faz você mudar suas convicções. Tudo muda, tudo muda. Amém, pessoal?